Olá, irmãos. Um bom dia para vocês que vão me assistir nessa quinta-feira. O evangelho dessa quinta está em São Mateus, capítulo 7, versículo 21, depois do versículo 24 ao versículo 27. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é semelhante a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela, porém, não caiu, porque estava edificada na rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática é semelhante a um homem insensato que construiu sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela caiu e grande foi a sua ruína. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu amado irmão, minha amada irmã, o evangelho dessa nossa quinta-feira, Jesus Cristo vem aqui nos ensinar. Jesus é a nossa rocha e proteção. Aqui nesse evangelho, Jesus Cristo nos fala três tópicos principais. O primeiro, Jesus Cristo logo fala que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Meu amado irmão, minha amada irmã, se você quiser entrar no reino dos céus, quer alcançar a vida eterna, a verdadeira salvação e as graças de Deus na sua vida, você precisa que fazer a vontade de Deus. Só quem consegue entrar no reino de Deus, quer alcançar a verdadeira salvação, é aquele que faz a vontade de Deus. Muitas vezes, nós buscamos só fazer a nossa vontade e a vontade do mundo, e esquecemos de fazer a vontade de Deus. Mas, aquele que procura fazer a vontade de Deus, esse vai conseguir alcançar a vida eterna, que é a salvação. Igual o mundo sempre vai tentar nos derrubar, sempre vai tentar tirar nós de perto de Deus, vai tentar querer jogar nós para o caminho do pecado e para o caminho da perdição. Portanto, Deus quer nós para o caminho da salvação. E se nós quisermos vencer o mundo, vencer o pecado e alcançar esse caminho da salvação, e não deixar com que o mundo não nos derrube, nós precisamos que fazer a vontade de Deus. Igual aqui o título, Jesus vem nos ensinar. Jesus, Ele é a nossa rocha e proteção. Jesus Cristo, Ele quer nos proteger. Ele quer nos dar uma vida nova que é a salvação. Mas nós precisamos que fazer a vontade de Deus. Aquele que procura fazer a vontade de Deus consegue alcançar a salvação. E a vontade de Deus é o quê? É amar a Deus sobre todas as coisas em primeiro lugar. Colocar Deus como centro da sua vida. Tirar sempre primeiramente um tempo primeiro para Deus. Obedecer a palavra de Deus, largar o pecado, largar as coisas do mundo, largar as ignorâncias, mentiras, soberbo, ódio, rancor, largar esses pecados que nos tiram de perto de Deus e que nos leva para a perdição. É largar esses pecados e buscar o caminho da conversão, que é a obediência à palavra de Deus, a fé, a misericórdia, o amor, o carinho e a união com seu próximo e os seus inimigos. Esse é aquele que faz a vontade de Deus, aquele que obedece à palavra de Deus, que põe Deus em primeiro lugar e que faz não a nossa vontade, mas a vontade de Deus. E aquele que larga o pecado, esse vai conseguir alcançar a salvação. E é aquele que também que põe Deus em primeiro lugar, sempre Deus vai nos proteger do caminho do pecado, vai nos proteger das coisas do pecado, da ignorância e de Satanás, porque Jesus, Ele é a nossa luz e proteção. Então, procure a fazer a vontade de Deus, para que você possa alcançar a salvação. Porque Deus, Ele vai sempre nos proteger das ciladas de Satanás. Mas você precisa que ter a sua fé em Deus e fazer a vontade dEle. O segundo tópico, Jesus Cristo fala, aquele que faz ou seja, aquele que entra no reino de Deus, porém, é aquele que faz a vontade de meu Pai. Ou seja, é igualzinho
Um homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. Veio as enchentes, investiram contra aquela casa e ela não caiu. Ou seja, meu amado irmão, minha amada irmã, aquele que faz a vontade de Deus é semelhante a esse homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. A rocha é quem? É Jesus Cristo e é a palavra de Deus. Esses são a rocha, aquele que constrói a sua casa, a sua vida sobre a Sagrada Eucaristia, que é sobre a obediência de Jesus Cristo, e sobre a palavra de Deus, que é obedecendo a palavra de Deus, fazendo sempre a vontade de Deus. Quando vir as enchentes, ou seja, quando vir as enchentes contra você, que é o pecado, a ignorância, as perseguições do mundo, a hipocrisia, a mentira, a preguiça, a idolatria, o ódio, o rancor, a falta de paciência. Quando vir esses pecados contra você que tentar te iludir, o poder que é dinheiro, tentar te iludir e fazer você largar o caminho de Deus, Deus ele vai te proteger porque você resolveu construir a sua casa sobre a rocha. Essas coisas do mundo, que é a enchente, vai vir tentar nos derrubar. Mas aquele que construiu a sua casa sobre a rocha, que é Jesus Cristo e a palavra de Deus, ou seja, mas aquele que faz a vontade de Deus, que coloca Deus como centro da sua vida para te guiar e para te proteger, e que obedece a palavra de Deus e que ama a Deus em primeiro lugar, que sabe tirar um tempo primeiramente para Deus, que sabe buscar a Sagrada Eucaristia, a confissão anualmente, ou se puder, ao menos uma vez no mês, que procura buscar o caminho da conversão, do amor e do carinho, da obediência. Quando vir essas tempestades do mundo, a hipocrisia, a ignorância, as perseguições do mundo, Jesus ele vai te proteger. Ele é a nossa rocha, que nós devemos que construir a nossa casa sobre ele, que é a Sagrada Eucaristia e a palavra de Deus. Mas quando vir essas enchentes, que é o pecado, ele vai nos proteger. Nós não vamos ser derrubados pelo pecado, nem pelas coisas do mundo, nem pela ignorância, porque nós conseguimos construir a nossa casa sobre essa rocha que é Jesus Cristo. E Jesus Cristo sempre vai nos proteger do pecado e de Satanás. Mas, porém, muitas vezes, nós somos igualzinho um homem insensato. Um homem insensato é aquele que não obedece à palavra de Deus, ou seja, é aquele que construiu a sua casa sobre a areia, veio as enchentes e destruiu aquela casa e grande foi a sua ruína. Meu amado irmão, minha amada irmã, porém, muitas vezes, nós acabamos construindo a nossa casa sobre a areia. Aquele que constrói a casa sobre a areia é aquele que não tem fé em Deus, é aquele que não põe Deus em primeiro lugar, é aquele que não obedece à palavra de Deus, é aquele que não coloca Deus como sendo da sua vida, não sabe tirar um tempo primeiramente para Deus, é aquele que não obedece a Deus, não obedece à palavra, é aquele que só sabe praticar o pecado, a ignorância, a soberba, mentira, é aquele que tem orgulho, que só quer saber das coisas do mundo e do poder e larga Deus. É aquele que não acredita na misericórdia de Deus, é aquele que não sabe amar, não sabe perdoar. Mas quando vem as enchentes, ou seja, quando vem o pecado, quando vem a perseguição do mundo, quando vem as desuniões, as brigas, as acusações, as perseguições, por ele ter construído a sua casa sobre a areia, ou seja, ter colocado a sua fé só pensando nas coisas do mundo, sobre o poder, a sua fé acaba sendo morta. A enchente derruba, que é o pecado e a ignorância, e logo a sua vida é destruída por causa da ignorância, soberbo, pecado e as desuniões. Porque ele resolveu construir a sua casa sobre a areia, porque ele não teve fé em Deus, não soube pôr Deus em primeiro lugar, e ele acaba não alcançando o reino de Deus. Então, põe Deus em primeiro lugar. Constrói a sua casa sobre a rocha que é Jesus Cristo, para que assim Ele vai sempre te proteger. Você vai conseguir alcançar a vida eterna, a salvação e o reino de Deus. Amém, irmãos? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Deixa o like quem deixou, se inscreve no meu canal que não é inscrito, ativa o sininho para receber vídeos diários da Palavra de Deus, e um bom dia para vocês que vão me assistir nessa quinta-feira. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, nossa Mãe Maria Santíssima e nosso glorioso São José.